Olá, contatos do projeto Observatório da Universidade. Estamos dando início a mais um programa Semana em Revista, correspondendo ao período que vai de 13 a 19 de maio de 2013. Nós vamos começar o nosso programa de hoje falando de um assunto que aparentemente não seria da temática do Observatório da Universidade, mas a gente logo vai demonstrar que sim, que corresponde aos interesses daqueles que estão estudando ou trabalhando nas universidades brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, que é o leilão de libras ou a entrega do maior campo de petróleo já descoberto no Brasil para as estatais chinesas. E por que a gente vai comentar sobre isso? Porque poderia ser entregue, ao invés das estatais chinesas, ser entregue às multinacionais de base americana ou às petroleiras europeias. Então não é uma questão somente de por que vai para as estatais chinesas. É que há dois aspectos que a gente tem que considerar aí. Primeiro, que na medida que um campo dessa magnitude, que vai precisar ainda de muitos estudos, de muitas pesquisas, de muito desenvolvimento tecnológico, ao invés desse trabalho ser feito no Brasil, como vinha sendo feito até agora, a minha carreira, em parte, dependeu da Petrobras, né, de problemas trazidos pela Petrobras, do ambiente que a Petrobras promoveu e promove na UFRJ, e isso não continuará. Por quê? Porque as estatais chinesas vão investir nas universidades chinesas. Pode haver até alguma cooperação, mas evidentemente, se eles pagaram pelo bloco, se eles são a companhia que vai se beneficiar do regime de partilha, então, evidentemente que os royalties dados do petróleo que os chineses tirarão lá vai ser aplicado na pesquisa na China. Então esse é um primeiro problema. E valeria tanto para a China como para qualquer outra empresa estrangeira. Uma empresa americana ia empregar parte dos royalties em universidades americanas, uma empresa francesa em universidades francesas e assim por diante. Então a gente está tirando, né, essa fonte magnífica, está reduzindo essa fonte, né, para outras finalidades. E não adianta dizer que os royalties que o Brasil vai ter vão ser aplicados em educação e saúde. Muito bem, mas vai ser aplicado na educação como um todo. Não necessariamente a gente vai reservar parte disso para desenvolvimento tecnológico. Aí você está disputando com escola fundamental caindo aos pedaços. E hoje é vendido como um avião chinês. E, no entanto, era um projeto da Embraer que instalou uma fábrica na China e é claro que essa fábrica foi espionada. Espionagem não é só de americano. É claro que a mídia, os partidos que apoiam o governo, as entidades que apoiam o governo, pintam esse quadro, que espionagem só é feita por americano. Não é verdade. É feita pelo russo, é feita pelo chinês, é feita pelo europeu, pelo francês, por todo mundo. E a Petrobras tem uma tecnologia de exploração em águas muito profundas, né, pré-sal, muito desenvolvida. E é claro que os chineses vão copiar, vão fazer engenharia reversa disso e vão levar essa tecnologia para a China, que tem um interesse muito grande, não no petróleo offshore, mas em mineração offshore. Porque a China ela é sedenta de recursos naturais, ela tem
poucos recursos naturais para a demanda que ela necessita. O único item que ela tem muito é carvão, mas o carvão tem uma série de problemas, como a gente sabe. Então, eu particularmente sou totalmente contra esse leilão. Isso aí faz parte de um plano maior do governo, que está tirando o Brasil de uma política de Estado de não alinhamento para uma política de alinhamento com o BRICS, que é o novo Pacto de Varsóvia. A sua face militar não tardará a aparecer. Aliás, já está aparecendo. O governo jogou para o alto a licitação dos jatos, né, de caças, e está comprando caças russos por causa do BRICS. Então é uma política de governo que está alterando uma posição histórica do Brasil em dois aspectos. Uma, a do petróleo é nosso, e a outra, a do não alinhamento. E esse alinhamento com o BRICS, pior, se faz de uma forma subalterna, com o Brasil comprando tecnologia de segunda e vendendo matéria-prima, recursos naturais que são mais baratos e que correspondem, né, a plantações extensivas, projetos de mineração que destroem a Amazônia e por aí vai. Então esse leilão de Libras, ele é desastroso e aprofunda uma mudança de rumo da política externa brasileira, da política tecnológica brasileira e da pesquisa brasileira. Digamos, surpreendente que a academia esteja absolutamente indiferente a isso. Uma mesa redonda, surpreendentemente promovida pela UNE, que é controlada pelo PCdoB, que é do governo, promoveu um debate contra esse leilão. Quer dizer, até a UNE é contra esse leilão. Quantas pessoas estavam no auditório? Era para ter 5.000 pessoas gritando, como no caso da empresa brasileira de serviços hospitalares, era para ter sido a mesma situação. No entanto, não, tinham lá pouco mais de 100 participantes, estudantes, possivelmente ligados à UNE, ligados ao DCE, ao CA de Engenharia, uma plateia absolutamente xoxa. Então, isso é impressionante, a indiferença, né, das organizações, da sociedade civil, da própria universidade, da própria UFRJ, diante de uma tragédia dessa, que está sendo conduzida por um governo nominalmente de esquerda. Bom, assim, o segundo tópico tem a ver também, em parte, com a questão de recursos naturais. É a questão do novo Código de Mineração. Então, está havendo um simpósio sobre recursos minerais na Academia Brasileira de Ciência, mas um simpósio alinhado com as propostas do governo, e as propostas do governo são de reproduzir no setor mineral a mesma política do setor de petróleo. Então, na verdade, você vai passar a falar, né, não de projetos de mineração, mas de blocos. Então as empresas, na verdade, participariam de leilões de blocos, onde você pode ter mais de um empreendimento de mineração. Então isso aí coloca a possibilidade só em consórcios ou grandes empresas de mineração. Pequenas empresas de mineração teriam que se associar, porque há uma especialização. Quem minera ouro não minera manganês, quem minera manganês não minera ferro. Então esse é um detalhe. Então, promovendo consórcios e grandes empresas. E também colocando a questão de royalties, e
abrindo aí a possibilidade também de você ter uma vinda, né, de grandes empresas estatais da China, novamente. A China é sedenta de recursos minerais. Isso aí ficou evidente. Ano passado eu estive no Congresso Internacional de Geologia em Brisbane, na Austrália. O ministro de Minas e Energias, né, digamos, da China, ele começou a sua intervenção dizendo: olha, nós precisamos disso, daquilo e daquilo outro, e queremos comprar. Isso num congresso técnico, um congresso científico. Então também no setor mineral vamos ter uma reprodução do que está acontecendo no setor de petróleo. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, por que esse país que tão desigual e que já se juntar a 8 anos da social-democracia com 10 anos do trabalhismo, fala tanto em políticas afirmativas. Aí vamos ver a situação das executivas em destaque, né, no mundo. São assim grandes empresas que são normalmente multinacionais. E aonde elas estudaram? Quando você vê quais são as empresas, você diz: puxa, mas essa empresa é dirigida por uma mulher? Então, por exemplo, a diretora de operações do Facebook é uma mulher, estudou em Harvard. A diretora executiva da PepsiCo é uma indiana, estudou em universidades indianas. A diretora executiva da IBM é uma mulher, estudou na Northwestern University. A diretora executiva da Xerox, minha gente, é a Ursula Burns, uma afro-americana. Será que ela chegou lá por cotas? Enquanto o pessoal aqui está indo nessa facilitação, que é uma enganação da população afro-brasileira, as afro-americanas estão se tornando diretora executiva de uma multinacional como a Xerox. A diretora executiva da HP é uma mulher, estudou em Princeton. Bom, temos aqui o caso da Petrobras, que é a Graça Foster, que estudou na UF, mas, na verdade, a sua colocação como diretora executiva da Petrobras foi ideológica, política. É uma diretora que não mostrou ainda ao que veio. A editora executiva do New York Times é uma mulher, de Harvard. A diretora executiva da Avon, aí pode-se até dizer, é uma mulher, a Universidade de Massachusetts. Vice-presidente do Google, né? Esse monstro que é o Google aí, que está sendo satanizado, será banido das instituições federais no Brasil. Universidade de Harvard. E a diretora executiva do Yahoo, outro monstro, né? Não tão bem sucedido quanto o Google, mas com realizações importantes, da Universidade de Stanford. Então, aí vocês veem mulheres que chegaram ao topo. Vocês não têm ideia da complexidade, né, da competência que uma pessoa dessa precisa ter. E são mulheres. E uma afro-americana, na Xerox. Não? Se estão lá, não foi por cotas, não. Se foi lá, não foi por favor político, nem por compadrio. É porque mostrou serviço, e está mostrando serviço. Porque no momento de deixar de mostrar serviço, cai. Não porque seja mulher, não porque seja afro, não porque seja branco, ou isso ou aquilo. E aí vamos voltar de novo aqui ao nosso país. Qual é o escândalo no concurso do Itamaraty? Que uma Matias Abramovic, você olha a foto dele, não acredita, que entrou pelo regime de cotas. Por quê? Porque ele tem um bisavô negro por parte de pai.
Então eu não quis saber. E você lê a entrevista dele no Globo, é perfeito, ele desmonta essa farsa que é a política de cotas que foi implantada no Brasil. Um paternalismo para enganar a população afro-brasileira. Então, está lá a comparação com a Ursula Burns, diretora executiva da Xerox. E vai nessa linha, né? Enquanto nos outros países, até mesmo do novo Pacto de Varsóvia, se exige competência, se exige rigor, pelo menos naqueles que têm cargos técnicos, porque é claro que tem lá a politicagem pesada, né? Daqueles que estão ali porque tem sangue nas mãos, não porque tem competência técnica, mas aqueles que têm os cargos técnicos estão ali por competência. O que acontece aqui no Enem? Há uma tolerância aos erros na norma padrão da língua, ou a norma culta. Não é que aqui se esteja desprezando o regionalismo, que quem desprezou o regionalismo foi o Enem, que é uma prova única para todo o Brasil. Não se trata, quando a gente fala contra essa lambança que está sendo a redação do Enem, junto com a lambança que é o próprio Enem, é o fato de que você tem que exigir a pessoa ser capaz de ter um padrão, de ela alcançar um padrão. Agora, isso não significa que ela tem que falar no seu dia a dia, ou que você tem que escrever daquela maneira. Aquilo ali é uma espécie de certificação. Olha, você conseguiu compreender as regras dessa língua, as regras oficiais são essas, e pronto, ponto final. Agora, se você vai depois criar regionalismo, vai criar gírias, como a língua da internet, né, a língua de quem troca texto na internet, que é uma outra língua, isso não tem nada a ver, não tem nenhuma restrição quanto a isso. E eles misturam, diz que porque falam desse jeito, então não tem que ter norma. Isso aí de novo, uma degeneração, uma preguiça, uma banalização, né, do conhecimento. Bom, ainda aí nessa questão, né, da tristeza que é a educação, a cultura do Brasil, essa lamentável discussão sobre as biografias, que as biografias devem ser proibidas, porque elas têm que ser autorizadas pelo biografado. Porque se for contra o biografado, não pode. Isso aí é um absurdo. É claro que se a biografia tiver mentiras, se tiver injúrias, tiver difamação, tiver calúnias, ela vai ser submetida à lei, na forma da lei que existe para isso. Mas não que você agora cria um conselho para aprovar biografias. Quem que defende isso? Nada mais, nada menos que o Chico Buarque, que é possivelmente o futuro ministro da Cultura no segundo mandato do governo da Dilma. Porque quem tem dúvida que ela vai ter um segundo mandato está vivendo de ilusão. Porque com esse povo que a gente está aí, ela será de novo reeleita. Ele possivelmente será o ministro da Cultura, vai se inspirar no que se faz como cultura em Cuba e na Venezuela, países que ele tanto admira. Não por acaso, o prêmio Jabuti desse ano vai para quem? Para a biografia de Marighella. Vocês acham que essa biografia de Marighella traz alguma crítica à atuação de Marighella? Eu duvido. Senão não ganharia o prêmio Jabuti. Então essa é o rumo que o Brasil vai tomando. O rumo que o Brasil vai tomando. Realmente, infelizmente, a candidata Marina se desmentiu quando ela criticou, né, o rumo bolivariano, né, que a sociedade brasileira está sendo levada pelo atual governo. Ela disse que se enganou, não quis dizer isso. Lamentável, porque é exatamente isso que está acontecendo.
Muito obrigado e até o próximo programa.